a história que queremos deixar. Olá, amigos, sejam muito bem-vindos ao canal Bem Assim Como Você É. Eu sou Susan Oliveira e junto nós estamos aqui estudando, conhecendo e entendendo dos princípios e dos fundamentos que a Palavra de Deus tem para as nossas vidas. E hoje nós estamos em mais um episódio, o último episódio da série Uma Mulher Virtuosa, onde nós vimos já alguns exemplos daquilo que a gente deve e daquilo que a gente não deve fazer. Lembrando que os exemplos de uma mulher virtuosa não valem apenas para as mulheres, mas para você, jovem, para você, homem, para você que está aqui ligadinho no canal Bem Assim Como Você É. Eu tenho certeza que através dessa série você pode e vai conhecer um pouquinho mais de Deus. E nesse episódio nós vamos falar sobre a história que nós queremos deixar. Se você parar um pouquinho para pensar no seu último ano, qual foi a história que você escreveu? Qual foi o legado? O que você deixou de relevante para os seus filhos, para os seus amigos, para aqueles que um dia vão te conhecer, que vão contar a sua história? Pois é, na Palavra de Deus, nós vemos inúmeros exemplos, histórias, relatos que foram deixados desde a antiguidade para que a gente pudesse conhecer aquilo que Deus tem para as nossas vidas. E falando sobre as mulheres nesse tema, uma mulher virtuosa, a gente vê um monte de exemplos daquilo que nós devemos colocar em prática nas nossas vidas. Quando a gente fala de história, a gente lembra da palavra legado, que fala daquilo que eu vou deixar para as próximas gerações. E falar de história, a gente quer sempre ter algo bom para contar. E olhando para tudo que a palavra traz para nós, a gente vai ver muita coisa boa relatada. E olhando, é claro, para as mulheres que tem na palavra de Deus, a gente tem inúmeros exemplos daquilo que a gente deve tomar para as nossas vidas e, é claro, colocar em prática. Lá no comecinho da história, a gente vai ver um nome, Sara, que era Sarai, que faz parte de muitas passagens e de muitos relatos do que Deus faz. Então, uma mulher que era estéril e que teve a oportunidade de ter um filho já sendo idosa. E não só Sara, mas a gente tem outras que tinham esse diagnóstico de esterilidade na vida, mas que a partir do momento que tiveram um encontro com o Senhor ou que alcançaram a promessa de Deus sobre as suas vidas, elas tiveram uma nova história. E a partir daí, a história que se contou foi totalmente diferente. E é isso que a gente precisa entender. Vamos falar de uma mulher que foi mãe, de uma mulher que teve os seus filhos nos braços, mas que a partir de uma lei, de um decreto, ela se viu obrigada a lançar o seu filho à morte. É isso mesmo, eu estou falando de Joquebede, que às vezes você nem sabe quem é. Está lá em Êxodo, onde a história e o relato de Moisés vai falar da sua mãe, Joquebede, mãe de Moisés. Essa mulher, ela foi uma estrategista na palavra de Deus. Ela sabia que seu filho poderia a qualquer minuto ser lançado à morte, ser lançado no rio, porque havia um decreto ali para que os meninos nascidos do povo hebreu, para que eles pudessem ser mortos, simplesmente assim, lançados no rio Nilo. E Joquebede, então, ela consegue esconder o seu filho ali por alguns meses, até que aquela ideia, que aquela estratégia pudesse toda ser colocada em prática. Então, ela coloca o menino no cesto, ela joga-se o menino no Nilo, mas com um entendimento diferente, pensando naquilo que Deus poderia fazer através dele. E a gente sabe o restante da história. Moisés foi resgatado ali pela filha de Faraó, se torna um líder do Egito, aquele que tira o seu povo da escravidão, o libertador daquele povo, e faz a diferença. Gente, essa mulher fez a diferença. É isso que a gente precisa entender. A gente precisa olhar para a palavra
independente do relato, se vai falar de uma tribulação, se vai falar de uma guerra, se vai falar de qualquer que seja a situação, nós precisamos entender como Deus agiu na vida daquelas pessoas e entender que esse mesmo Deus continua a agir nas nossas vidas. Então, estratégia está lá na palavra. Você pode ser uma pessoa de estratégia, olhando para aquilo que a palavra nos ensina através da vida de Joquebede, a mãe de Moisés. Nessa história surge outra mulher, surge Miriam, irmã mais velha de Moisés, que fica vigiando ali o cesto do seu irmãozinho para ver o que vai acontecer com ele. E ela chega lá diante da filha de Faraó, lembrando da estratégia da mãe, e consegue ter êxito. Gente, se nós dermos ouvido à voz do Senhor e se nós colocarmos em prática aquilo que Ele ensinar, que Ele falar aos nossos corações, com certeza nós vamos ser vencedores. E a gente sabe o final da história. Outra mulher que a gente ouve muito falar é Raabe, uma mulher de Jericó, de uma nação que seria destruída pelo povo de Deus. E essa mulher, enxergando essa situação, sabendo que Deus era com aquele povo no deserto e que a vitória deles já era garantida, ela se posicionou ao lado daquele povo. E por isso ela teve toda a sua família resgatada e teve o quê? Participação também ali na herança que Deus tinha para aquele povo. Gente, a palavra só tem exemplos de como eu e você podemos vencer dia após dia. Tem exemplos daquilo que não é legal? Tem, mas para quê? Para que eu enxergue aquilo que é certo e siga o caminho que Deus trilhou para nós. Deus tem bons planos para a sua vida. Você só precisa dar ouvidos àquilo que Ele está falando e colocar em prática, é claro, tudo o que Ele determinou para você. Existe uma guerreira, Débora. Gente, na Bíblia só tem história de mulher forte. Débora, ela foi uma juíza para Israel. Ela se posicionou junto com o exército. Gente, naquela época, a gente sabe que as mulheres elas não eram nem contadas, mas Débora, ela foi tão relevante, ela profetizava, ela tinha autoridade através do poder de Deus, que ela conseguiu deixar um legado, ela conseguiu escrever uma história que é importante para nós nos dias de hoje. Então, ela ficou ali à frente da nação de Israel como juíza. Gente, uma mulher. Então, isso quer dizer, querida, isso quer dizer que Deus pode e vai fazer algo através da sua vida. Se posicione, pense de forma estratégica, entenda que Deus tem um chamado para a sua vida, que ainda que você viveu uma trajetória inteira sem alegrias, vai chegar um momento onde você vai sorrir, onde você vai se alegrar, onde você vai tomar posse daquilo que Deus determinou para a sua vida. Tudo isso só vai acontecer se você ouvir e obedecer, assim como essas mulheres fizeram. Mais uma mulher que a gente não pode deixar de falar aqui é Ruth, a Moabita. Moabe, gente, foi uma nação que não tinha a bênção de Deus, porque vieram de um incesto. Se você correr aí no episódio anterior, você vai ver essa história. Então, ela vem de uma origem totalmente contrária àquilo que Deus estava ensinando para o seu povo. Mas um dia, uma mulher, Ruth, ela olha ali para a sua sogra, ela entende que aquela mulher era uma mulher de Deus, que era uma mulher que carregava algo diferente. Ela entende que Noemi vinha de uma terra abençoada por Deus e ela decide seguir esse Deus. Ruth fez a sua escolha de andar com Noemi. E ela fala, onde você for eu irei, onde você deitar eu deitarei também. O seu Deus é também o meu Deus. E essa escolha, essa atitude, essa decisão que Ruth teve fez com que ela se tornasse uma grande mulher. Ainda que sobre toda a família dela, que sobre os antepassados dela não houvesse a bênção do Senhor, a partir dela a história mudou.
Que legado é esse? Que história é essa, gente, que nós aprendemos a partir da palavra de Deus? Queridos, a palavra está cheia de exemplos de pessoas que são referências para mim e para você. Se você folhear qualquer livro que seja aí da Bíblia Sagrada, você vai ter referência para sua vida. Hoje, você não precisa buscar referências em coisas desse mundo ou nas pessoas que são ícones da moda, que ditam como se deve viver. Não, queridos, o nosso manual é a palavra de Deus e ela tem tudo o que a gente precisa. Ela tem as respostas, ela tem o alimento, ela nos direciona e nos fortalece para avançar e para vencer dia após dia. E nós vamos dar um salto, vamos lá correr para o Novo Testamento. A gente vai falar de uma mulher virtuosa, de Maria, uma jovem que foi escolhida. Deus viu algo diferente naquela jovem e ele entendeu que ela poderia ser usada para ser a mãe do Salvador. A história de Maria, eu creio que foi uma história de renúncia. Desde o momento que Deus fala com ela, fala que ela vai ter um filho e naquela época ela podia ser apedrejada por isso. No decorrer da história, esse filho, ele seria morto, seria entregue em favor de toda a humanidade. Uma história de renúncia. E Maria é um exemplo para cada um de nós, porque em muitos momentos nós temos que renunciar muitas coisas que a gente gosta, situações, pessoas, escolhas, mas as nossas renúncias, quando são pautadas na palavra de Deus e conduzidas pelo Espírito Santo, vão nos direcionar para o cumprimento da vontade de Deus. Às vezes hoje você esteja nesse momento achando que você só abre mão daquilo que você tem e nada de mais acontece, nada de bom acontece. Queridos, talvez a renúncia que você faz hoje, você não vai viver nos seus dias, mas virá como bênção, como direção de Deus para as próximas gerações. Foi o que aconteceu na vida de Maria. Ela sim foi um exemplo, uma mulher que se dedicou, que se entregou, que cuidou do Salvador, que foi a mãe do próprio Cristo. Ela renunciou até o final, mas porque ela entendeu que o propósito de Deus era muito maior. É isso que eu e você precisamos entender. A palavra ainda traz um monte de exemplos. Tem as mulheres que andaram com Jesus, tem as mulheres que ajudaram nos ministérios dos apóstolos. Gente, a Bíblia está cheia de pessoas assim, que foram levantadas, de mulheres, sim, mulheres. A parte mais frágil, aquelas que não tinham valor nenhum diante da sociedade, mas pessoas que Deus usou. Elas se posicionaram diante do Senhor e elas avançaram. Diante de tudo isso, eu pergunto para você hoje, qual é a história que você quer contar? Se a gente olhar para a sua trajetória até hoje, o aprendizado que a gente vai ter vai ser daquilo que a gente não quer fazer ou vai ser daquilo que é exemplo para toda uma geração? Pense sobre isso. Comece a olhar para a sua vida entendendo que cada dia é uma semente e que essas sementes são extremamente importantes. Talvez não para você, mas para aqueles que virão após você. No seu tempo de entrega, no seu tempo de oração, no seu tempo de intimidade com Deus, comece a pedir para Ele te mostrar as sementes que você vai plantar e que vão deixar resultados para toda uma geração. Assim como a gente vê aí a história de tantas mulheres que fizeram diferença, que você, querida, que você que está nos acompanhando, entenda que a sua semente hoje pode trazer resultado para toda uma geração. E que esse resultado esteja alinhado, esteja de acordo com aquilo que Deus planejou para você. Que você seja um exemplo daquela pessoa que ouve a voz do Senhor e que planta boas sementes
que vão florescer, que vão frutificar e que vão trazer bons resultados. Deus olha para você como uma sementinha, uma semente que pode se tornar uma árvore frondosa e que pode alcançar muitas vidas. Olhe para isso, pense na história que você está escrevendo e comece a escrever algo bom. A partir de você, que venha a bênção do Senhor, não só para a sua vida, mas para toda a sua família, para uma geração, para a história que virá. E que a sua história seja contada de acordo com a vontade do Senhor. Obrigado por ter ficado até aqui. Não esqueça de curtir, de comentar, de compartilhar, de mandar isso para alguém, para que mais vidas sejam abençoadas, assim como Deus tem falado com você. Um abraço, um beijo e até o próximo vídeo.